Olá, hoje o Arte e Letra vai falar de um livro infantil que mete medo. Afinal, medo também faz parte do imaginário das crianças. O Arte e Letra volta já. No programa de hoje, eu converso com Raimundo Gadelha, autor do livro infantil Com Essa Eu Não Contava. Raimundo, obrigada por sua presença. Adorei seu livro. Ele é infantil, mas tem bastante coisa para a gente também. Com Essa Eu Não Contava é uma história para crianças que trata do medo, não é? Por que você escolheu o medo, que é uma coisa apavorante para as crianças? Conta. Primeiramente, eu quero registrar a minha satisfação em estar aqui. Agradeço o seu convite, Maria José. É sempre muito gratificante quando importantes veículos de comunicação abrem espaço para a literatura e, neste caso em especial, para a literatura infantil. O livro Com Essa Eu Não Contava, eu posso até já lhe adiantar, tem traços biográficos. Tá? Eu já desconfiava disto. O Dinho, na realidade, é uma abreviação de Raimundinho, que era como eu era chamado na infância. E ele acontece, como veremos mais detalhadamente à frente, em várias cidades do interior do Nordeste, onde eu morei. E a questão do medo, isso faz parte do imaginário nordestino, em especial do imaginário do nordestino do interior. As botijas, as almas acorrentadas. As mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. Mas as nossas crianças mais urbanas também têm medos, não é? Pode não ser desses entes, mas elas têm medos também. Tem, com certeza. São coisas talvez mais recentes, que estão mais ligadas à internet, a essa modernidade. E, infelizmente, os pais, eu falo, sou pai de três, não são mais crianças, três mulheres maravilhosas, né, que é Helena, Denise e Raíza. A gente tem muito mais medo do que elas, né? Quando são crianças, justamente pelos perigos que as grandes metrópoles apresentam. Exatamente. Então, nós passamos por verdadeiros momentos de pânico, de terror. Exatamente, com nossos filhos na cidade, né? Raimundo, toda essa história que você nos traz aí, ela é improvável. A capa mostra uma coisa, nos remete, né, a uma história de medo, só que o final surpreende. Como é que você conseguiu arquitetar isto? Como é que ela nasceu? Embora eu esteja estreando na literatura infantil, eu venho de outros gêneros. E o romance, depois da poesia, é aquilo que mais me encanta. E eu sempre aprendi, lendo e mesmo com alguns mestres, alguns professores dos quais eu guardo ótimas lembranças, eu sempre aprendi que uma história, ela bem feita, ela tem que começar com uma abertura que prenda já a atenção do leitor, o corpo é o desenvolvimento da trama e o final deve ser sempre impactante, surpreendente e, se possível, bem-humorado. Né? Então, eu tentei. Você conseguiu, você não tentou. O seu final Essa receitazinha, é ótimo, né? E deu certo. O livro fala de alguns lugares antigos, por exemplo, como o Cine Majestic, fala de vendedores de frutas que nas carroças puxadas por cavalos. Reminiscências da sua infância? Exatamente. Que referências são essas? São coisas muito antigas, mas que nem por isso desapareceram da minha memória.
quando eu tinha a idade do personagem, ou seja, 7, 8 anos, cansei de ir em cidades como Salgueiro, Serra Talhada, interior de Pernambuco, Comércio do Souza, interior da Paraíba, Iguatu, interior do Ceará, ver carros puxados por um burro vendendo água potável. Olha, Tá? lá é comum Naquelas isso, né? latas de querosene e jacaré, para marca. Então, se vendia pelo equivalente a hoje, talvez 50 centavos, R$1, uma lata d'água, que aquilo era armazenado. As nossas mães ainda viviam por medida de segurança para poder oferecer para a própria família. Então, carroça com o vendedor vendendo frutas e legumes. Então, isso era muito Comum, frequente, né? muito comum. E o Dinho já entrega um pouco, como sempre foi uma criança muito levada, amante, assim, inveterado e incondicional da liberdade, ele não podia ver um desses vendedores que lá ia ele se oferecendo De ajudante para para ir ajudar, e às junto. vezes terminava numa outra cidade por Olha. desespero da mãe, né? A história do Dinho começa com contos de fadas, né, que a mãe lia, que sempre tinham finais felizes. Num dado momento, esses contos passam a ser de monstros, né, como o Drácula, com finais nada felizes. O que você está mostrando ou tentando mostrar aí é o crescimento que dá esse medo, que amedronta as pessoas? Não, Maria José, nesse caso específico, no caso específico da história, nós até podemos falar sobre o que isso possa vir a ser na vida real. Mas na ficção, na história, o que acontecia era que a Vivinha, que era a mãe do Dinho, ela, por ternura e por até excesso de zelo, ela se preocupava em mudar as passagens, mesmo naquelas histórias mais clássicas. Assim, a rainha malvada não manda envenenar a Branca de Neve. Ela aparece lá acampando, fazendo um piquenique. Ela mudava os Ela finais. mudava todos os finais para achar que aquilo não iria, por achar que aquilo não iria assustar ou deixar qualquer preocupação no seu filhinho. Ele não podia saber de coisas tristes, né? Aí, no enredo, na história, inexplicavelmente, todas as historinhas clássicas, tá? Histórias infantis, desaparecem da casa. Mas ela sempre lia uma historinha para o Dinho dormir. E ele não abre mão, como lá está dito, da sua sonífera história, né? E exige que a mãe leia. Ela procura na casa inteira e não encontra. A última alternativa é procurar no quarto do irmão mais velho. Aí só que ela encontra apenas histórias de terror. Então, é uma transição que seria até abrupta. A mãe repentina. Pensa, não, já está tão tarde, e ele já está tão cansado, coisa. ele não vai nem prestar atenção, ele vai dormir logo. E aconteceu o que aconteceu. A liberdade que o Dinho gosta e que ele experimenta, né, na sua narrativa, nem sempre é uma realidade para todas as nossas crianças, o que ele era capaz de fazer e fazia, não é? Mas o medo e a preocupação dos pais é a mesma, aquela vontade de proteger as crianças, não é? Como é que você vê essa relação entre os pais e os filhos nesse temor dos pais de proteger os filhos, mas também na necessidade de soltá-los para a vida? A preocupação, o medo dos pais, eu acho que ele é basicamente o mesmo. Só que os contextos que são outros. Antes, era um verdadeiro terror uma mãe saber que o seu filho de 7, 8, 9 anos, ele foi tomar banho num açude ou num riacho. A possibilidade dele morrer afogado, isso já deixava de cabelo em pé. Então, não dormia, ficava chorando, e a preocupação era muito grande. Tirar o caju num cajueiro alto, quando já existia históricos de crianças ou que quebraram perna, pescoço, ou até que morreram de uma grande queda. Então, o medo convive, faz parte de todas as gerações, em todos os tempos. Hoje, nós pais e alguns até avós, nós tememos o quê?
que nossas crianças ou adolescentes se envolvam com drogas, Exatamente. se envolvam Acidentes de com carro, acidente de de carro, moto. num racha, moto, ou até mesmo num assalto. Exatamente. Mas a preocupação é o medo. E o medo é sempre o medo. Ele muda só de contexto, né? Só. Voltando à sua narrativa, eu te pergunto, qualquer escritor pode se aventurar a escrever para crianças? Existe uma fórmula de como melhor falar com a criança, Raimundo? Como é que você vê isso? Eu acho que, primeiramente, é a questão, digamos, da vocação, da inclinação do escritor se sentir à vontade. Alguns se sentem inteiramente à vontade quando saem da poesia e vão para a prosa ou vice-versa. Isso é muitíssimo pouco comum. Isso não é comum. Normalmente, os escritores eles adotam o seu gênero de preferência e se mantêm fiéis a esse gênero. Pode dar uma investida no outro gênero rapidamente. Mas não eu é? acho que não existe, de maneira nenhuma, uma obrigatoriedade para o escritor escrever ou não escrever um gênero com o qual ele não está habituado. Se ele se sente motivado pelo desafio, que foi exatamente o que nós fizemos, nós estamos provocando escritores para que escritores que nunca escreveram livros infantis, para que eles o façam. Aí é diferente, você tem uma motivação, exatamente. Né? Ele já é um escritor e tem essa motivação. Eu vou te perguntar uma outra coisa agora. Assim como o Dinho, que morou em várias cidades, né? E quando ele podia, ele escapava, né, para outras cidades. Você também já viveu um pouco pelo mundo. Aí você já esteve no Japão, em Nova York. Eu volto a falar, esse espírito aventureiro que o Dinho apresenta aí no livro, tem muita coisa do seu espírito aventureiro. Não, isso é o próprio Raimundo Gadelha, sabe, quando criança. Porque, como eu disse no começo aqui da nossa conversa informal e maravilhosa, o Dinho sou eu. É uma história biográfica. Então, eu sinto assim muito por todas as preocupações que eu causei aos meus pais, em especial à minha mãe, que é a personagem, a Vivinha. Tá? A Vivinha, personagem do livro, personagem muito marcante, tá? Porque eu não era fácil, eu realmente achando que não estava fazendo nada demais, eu ia bater numa cidade vizinha. Com E todos idade? ficavam loucos. Com 7, 8 anos. Nossa. Eu me pendurava num trem que estava passando e ia embora. Meu pai trabalhava no DENOX, antigo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, era funcionário público federal. Aí ele tinha uma Rural Willys preta à disposição dele. Então colocava um alto-falante em cima da Rural e saía anunciando quem encontrou um garotinho lourinho assim, assim, assim. Então você favor, foi mesmo então, bem Peralta. Eu fiz, digamos, das minhas aventuras, um verdadeiro terror para os meus pais. Coitados. Mas sobreviveu, né? Infelizmente, todo mundo. Daqui a pouco eu quero saber mais alguma coisa sobre essa história improvável. O Arquiletra vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Arquiletra está de volta com Raimundo Gadelha, autor do livro infantil Com Essa Eu Não Contava. Raimundo, está muito interessante a nossa conversa e eu gostaria de saber que você já falou um pouquinho de um grupo de autores, né, que você arregimentou, vamos dizer assim, para fazer esse desafio de escrever para crianças e não são autores infantis, não é? Queria que você dissesse
O que é essa série dos autores improváveis? Essa série é um desafio, como eu disse, que a Escrituras lançou para alguns autores já consagrados, mas que nunca publicaram qualquer texto infantil. A única exceção é a Iraí Gaurão, que ela já publicou outros livros infantis, 2. Tá? Um deles, eu acho que é Bia, a Nuvem que Não Queria Chover. É uma autora maravilhosa, mas ela fez excepcionalmente parte, vai fazer porque o livro dela não foi publicado ainda, dessa série Autores Improváveis, por um detalhe da maior importância. Ela escreve histórias maravilhosas e ela mesma ilustra. Ela Porém, é a ilustradora? Como ela não sabe desenhar nada, ela borda as ilustrações. Como assim? Ela borda as ilustrações. Ela sem desenhar, borda sem nada. Ela vai imaginando tecido. e vai bordando em tecido, com cores. É um trabalho E aí, como primoroso. é que você faz isso para fazer? Aí eu pego os bordados, ou desenhos, ou ilustrações, fotografo. E quando a gente publica, tem as texturas todas, as tramas, linhas, as cores, linhas. Nossa, É deve uma ficar coisa magnífico. muito bonita. Deve ficar magnífico. O seu é o primeiro dessa série, O meu foi o né? primeiro. Esse que você nos traz aqui também, ele Hoje chegou o do nosso do Roberto amigo, Laerte, também jornalista, escritor, editor. E que não costuma escrever para crianças. Nunca escreveu, né? esse é o primeiro. Olha, que beleza. Acabou de chegar da gráfica. Então, que privilégio nosso. Vocês estão vendo em primeira mão. O próprio autor Roberto Laerte, quando ele estiver nos ouvindo, ele vai me desculpar, mas eu vim direto da gráfica para cá, que eu queria mostrar o livro dele. Como é que você teve essa ideia de criar esse grupo para escrever para crianças? Essa ideia, fazendo justiça, quem primeiro pensou foi a nossa assessora de imprensa, Carmen Barreto, que trabalha nas escrituras. Ela sugeriu a ideia e depois eu comecei a fazer os contatos com as pessoas. Um outro grande autor que participará e nunca escreveu nada infantil é o Chico César. O Chico César, que compõe letras de músicas, compositor. Tem uma historinha linda também, que é o Alain Macieira, Alain Laranjeira. Já estou quase entregando o final. Sem querer. Laranjeira. Alain Laranjeira e a Maçã do Amor. Olha. E um outro também que já está confirmado é o José Galizia Tundizi, que é um dos maiores cientistas com foco em recursos hídricos do mundo. Que maravilha! É maravilhoso. E vai escrever provavelmente alguma coisa ligada, estou pensando aqui. Com a questão da água, do meio ambiente, voltado para as crianças. Nossa, voltado para as crianças. Então, beleza. Autores improváveis, mas que nós todos esperamos que, da mesma forma que deram importantes contribuições nas áreas em que eles são mais notórios, mais notáveis, tá? Com certeza darão também no gênero infantil. Com certeza. Quem está habituado a escrever, mesmo no outro gênero, escrevendo para criança, eu tenho certeza que eles vão ter um cuidado ainda maior, né? Você tem uma série de livros publicados, não é, Raimundo? Entre poesia, romance, inclusive você é fotógrafo, né? Fui. Foi, não é mais? Esse é um dos seus livros de poesia, que eu achei maravilhoso, o acabamento dele. Em lona de caminhão. Lona de caminhão? Que foi estonada numa fábrica, como se fosse um jeans. É lona usada, justamente para poder fazer uma ligação com o título do livro, Vida Útil do Tempo. Vida Útil do Tempo. E o papel recebeu um tratamento para ele ficar envelhecido. Mas é belíssimo, o acabamento dele é fantástico. Você tem uma série de romances, de livros de poesia. Você tem, assim, um tema que é da sua preferência ou você trabalha com temas variados, tanto na poesia como no romance? Eu costumo dizer que eu me deixo, digamos, aprisionar e levar, digamos, pelo momento, pela inspiração. Quando
A minha obra como um todo, eu escrevo sobre qualquer assunto, Tá. eu não me limito, não tenho uma predileção fechada. Existe sim uma tendência, tá, da minha obra ser uma obra que envereda mais pela questão do existencialismo, da busca do entendimento de si próprio. Tá? Na poesia isso é muito comum, mais ainda no mais recente livro, que são os 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério. Olha que Tá? título lindo. No romance Em Algum Lugar do Horizonte, isso também está muito presente, muito marcado. Mas é Você isso. trabalha sobre todos os temas da modernidade, enfim, relativos ao homem, à felicidade, à busca. Exatamente. O romance é a história de uma grande perda amorosa, com todos os viés que isso... viés e desdobramento que normalmente isso tem. Tá? E, de novo, um final bastante diferente e impactante. Ele foi publicado já no México, na Grécia e na Espanha. Beleza. Não na Espanha, não, em Portugal. Na Espanha está prestes a ser publicado. Que bom. Você, além de poeta, né, fotógrafo, publicitário, jornalista, você tem uma editora, fundou uma editora, que é Escrituras, né, editora, e, além disso, você ainda faz os encontros na Quinta Poética, lá na Casa das Rosas. Como é que você consegue coordenar tantas atuidades assim? Se fossem atividades díspares, seria muito difícil, mas como tudo está ligado à arte, tá? São atividades correlatas, isso termina ficando, além de muito prazeroso, termina ficando mais fácil. É óbvio que a gente tem que ter muita disciplina para administrar o tempo. Sem dúvida. Senão uma coisa começa a entrar na outra e no fim não sai nada. Porque isso te toma um bom tempo, né? Porque, embora sejam atividades, não digo semelhantes, mas próximas umas das outras, isso te enreda, né? Se você Se não tiver muita disciplina, até mesmo estabelecer, vou trabalhar 40 minutos nisso, 1 hora nisso, depois eu passo para isso. Volto para aquilo. Estabelece as prioridades, segue as riscas, porque senão não rende. Ter uma boa assessoria também Exatamente. ajuda, né? Senão é impossível, né? Você escreveu o livro, né? Com Essa Eu Não Contava, já pensando nessas ilustrações, ou você deu o texto para o Bruno Gomes, que faz as ilustrações do livro, e ele é que tomou a iniciativa? Explica um pouco para nós. O talentoso ilustrador, o Bruno Gomes, ele é filho de um outro grande talento e hoje também grande amigo, que é o Sérgio Gomes. O Sérgio ilustrou esse livro do qual eu acabei de falar, o 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério. E é um trabalho simplesmente primoroso, primoroso. E perguntando se o Sérgio poderia ilustrar o livro infantil, ele disse que não era muito a área dele, mas que um filho era indicado. Era uma pessoa muito indicada para ilustrar o livro. Terminou saindo essa coisa aí que eu acho que as ilustrações estão muito, muito, muito boas. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E não só eu, todo mundo que vê gosta. Só fica boquiaberto com a qualidade das ilustrações. Tá assim, como as ilustrações transmitem, estão integradas, linkadas ao seu texto. Ao texto, exatamente. Estão bastante mesmo. E essa carinha do menino, assustado aí com esses olhos arregalados, ficou ótima aí na capa, ficou muito bonita. Raimundo, na história, a realidade, né, e dá medo aos pais, e ao final surpreende, o seu final do livro surpreende. O Dinho encontrou uma fórmula para acalmar o medo das mães? Não é que ele tenha encontrado. Eu acho que ele ficou muito feliz, sapeca, como ele sempre foi. E uma pessoa, um garoto amante mesmo da liberdade, de fazer tudo aquilo que dava na telha, como se diz. Ele, quando viu que a mãe
nem percebia que ele estava em estado de pânico e que continuava lendo, enquanto ele estava mordendo a ponta do lençol, tremendo de medo. E que ela foi lendo, até que quem adormeceu foi ela. Ele aproveitou a deixa, na pontinha do pé, sai, cobre a mãe, dá um beijo nela e vai para o mundo. E vai fazer as traquinagens. E a mãe é que dele. dorme. Mas aí ele final termina com aquele desfecho, né? maravilhoso, Que ele reconhece, né, que história de terror mete um medo danado na gente, mas não tem coisa melhor para fazer mãe dormir. Né? Foi ótimo. O final seu fechou mesmo com chave de ouro, como se diz. Obrigado. Né? Muito obrigada pela sua presença. Faço votos que a coleção esteja aí vai fazer um grande sucesso. E assim que os novos estiverem sendo lançados, a gente gostaria de vê-los por aqui também. Eu que agradeço e acho que todos nós torcemos para que os autores improváveis contribuam para a gente ter uma literatura infantil com a qualidade cada vez mais provável. Né? Que é o nosso interesse. Muito obrigada. Obrigado. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei Raimundo Gadelha, autor de Com Essa Eu Não Contava. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.